Super Talks. Vamos abrir a porta ao mundo das marcas. Um convidado, Várias experiências. visões distintas. Super Talks. By Super Brands. Super! Olá e bem-vindos a mais um episódio das Super Talks, o podcast da Super Brands. No episódio de hoje, trazemos uma convidada, Mariana Coimbra, bem-vinda, diretora de marketing da Era Portugal, para falar sobre o mercado de franchising e o poder das pessoas dentro das organizações e para profissionalizar o setor. Mariana, bem-vinda mais uma vez e obrigada pela presença aqui hoje. A Mariana é licenciada em Sociologia pela FCS, mestrada em Marketing pela Nova School of Business and in Economics e com pós-graduação em Marketing, Estratégia e Inovação também na Nova SBE. Depois do seu percurso académico na Nova, continuou o percurso profissional no mesmo sítio como Marketing Manager. Depois disso, integrou a Era Portugal, primeiramente como Head of Marketing e agora Diretora de Marketing. Antes de mais, e para que o público fique a conhecer a voz por trás da marca, Mariana, deixamos uma pergunta muito simples. O que sonhavas ser quando eras pequena e porquê? Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Bem, o que é que eu sonhava quando era pequena? Eu acho que passei por várias fases, como qualquer criança. Claro. Lembro-me de querer ser professora, como a minha mãe. Lembro-me de querer ser veterinária, porque adorava animais. Acho que todos passámos por essa fase. Eu acho que o sonho que perdurou mais foi o de querer ser escritora. Eu sempre adorei ler e escrever. Eu negociava as horas de deitar para ler mais um bocadinho. Escrevia pequenas histórias. Lembro-me de uma sobre um cão falante que oferecia à minha professora do segundo ano. E isso perdurou até hoje, ou seja, eu ainda hoje gosto muito de escrever, adoro qualquer campanha que tenha mais que ver com conteúdos e de poder escrever um bocadinho e envolver-me um bocadinho mais nessa parte, e eu acho que o sonho de escrever um livro, apesar de ser um sonho de criança, ainda perdura e quem sabe num futuro mais próximo ou não, mas continua cá. Portanto, a parte da comunicação tem sido uma parte recorrente e constante na tua vida. É uma constante. O tema do episódio de hoje prende-se exatamente com o franchising, oportunidades e desafios, as pessoas dentro das organizações e os profissionais. Primeiro, a Era é uma das maiores operadoras mundiais de franchising imobiliário e foi a primeira rede a estabelecer-se em Portugal. Conta-nos um bocadinho deste modelo de franchising da Era e como tem feito a diferença nas mais de 200 agências espalhadas pelo país. Antes de mais, deixa-me dizer-te que é um orgulho e estou mesmo muito contente de poder estar aqui como diretora de marketing da Era, como marca de franchising e não apenas como marca de imobiliário, porque o imobiliário é o que toda a gente já associa a nós. Temos uma média de notoriedade total à volta dos 100%, portanto toda a gente de facto que nos conhece associa a Era e o já era ao imobiliário em Portugal, e isso é muito bom, mas de facto no franchising não é necessariamente assim. Eu acho que o franchising sim é que tem um problema de awareness em Portugal e eu estudei e trabalhei, como disseste, numa universidade, numa escola de gestão, e se fala muito de empreendedorismo, de startups, e se é altamente sexy criar uma empresa, parece que o franchising está assim um bocadinho mais posto de lado. Portanto, foi com uma agradável surpresa que nós de facto recebemos este desafio de falar de franchising e da marca Era como franchising, e portanto estamos cá para mudar isso e vamos a isso. Ótimo. Respondendo à tua pergunta, e se eu tivesse que estruturar a minha resposta aqui em 3 eixos, eu diria que nós nos diferenciamos sobretudo pela organização, pela inovação e pelo foco nas pessoas. Mas começando aqui pela organização, de facto o franchising da Era foca-se muito nas empresas e não tanto no empreendedor. O que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, nós temos as mais de 200 agências, como disseste bem, nós tratamos-as como pequenas empresas, ou seja, com equipas de suporte especializadas. Portanto, temos pequenas equipas de marketing, equipas processuais que tratam de toda a parte legal e burocrática, equipas financeiras, equipas de intermediação de crédito, tudo isto que dá suporte àquilo que é o central de cada agência, que é depois a equipa comercial. Mas a equipa comercial foca-se em vender. O empreendedor, aqui neste caso, se falarmos dos nossos consultores imobiliários, focam-se em vender e tem todo aqui um sistema de suporte, um investimento centralizado que os apoia nesse sentido, e portanto eles podem focar-se naquilo que fazem de melhor. Isto em detrimento, por exemplo, se nós nos focássemos no empreendedor, estaríamos a falar de capacitar os nossos 2.500 comerciais, os nossos consultores imobiliários, no sentido em terem ferramentas, lá está, de marketing, de crédito, de formá-los em crédito, ainda para mais, porque é preciso serem certificados, dar-lhes todas as ferramentas para que pudessem fazer o seu trabalho, mas teriam de ser muito
multifacetados. E, portanto, aqui esta estrutura que a Era tem, que cada agência Era tem, é algo que nos diferencia no mercado em Portugal. A nível de inovação, também é algo que nós, sobretudo como o Master, a Era Portugal, que depois tem as agências Era, se foca muito em, de facto, a criar parcerias, a disponibilizar ferramentas e soluções inovadoras, pioneiras no mercado, para de facto depois garantir que conseguimos prestar o melhor serviço possível, mais eficiente, mais eficaz e que aporte maior valor ao cliente final. Temos vários exemplos, posso falar assim brevemente sobre alguns. Temos, por exemplo, a Garantia Era, que tem sido aqui um grande foco das nossas campanhas de marketing ultimamente, e que temos agora aqui um carimbo gigante pelo país a carimbar casas com garantia. De facto é algo que não existia no mercado. Existia uma garantia dada pelo construtor de 5 anos a casas novas, mas na Era, e como marca, mass market em Portugal, a grande maioria das casas que nós vendemos são usadas, portanto não beneficiavam de qualquer seguro. E este é de facto um seguro gratuito que nós oferecemos ao cliente vendedor, à sua casa que está à venda, e que depois o cliente comprador pode beneficiar. Portanto, traz mais segurança a todo o processo e faz claramente a diferença. Portanto, isto é um dos exemplos. Dando outro, por exemplo, uma ferramenta que nós disponibilizamos de inteligência artificial, agora tanto se fala com o ChatGPT, mas de facto é uma ferramenta que nós usamos ao serviço do nosso marketing e, portanto, conseguimos com inteligência artificial criar anúncios com um só clique ligado diretamente aos nossos sistemas, que consegue lançar aqui um anúncio de publicidade nas redes sociais, no Google, portanto, marketing digital puro e duro, mas que consegue mostrar o imóvel certo à pessoa certa, a muitas pessoas certas, sem necessidade de termos, por exemplo, um expert em performance, em marketing digital em cada agência, que não vou dizer que seria impossível, mas seria muito difícil em 200 agências conseguirmos ter estes profissionais que já são escassos no mercado, que são muito qualificados e, portanto, conseguimos não só prestar aqui um melhor serviço ao nosso cliente interno, aos franchisados, mas também um melhor serviço ao cliente final. Portanto, assim, linhas gerais aqui com 2 exemplos rápidos, a inovação de facto está no core da nossa marca, da nossa diferenciação. E por último, mas se calhar o mais importante, é este foco nas pessoas. Portanto, nós de facto acreditamos que as pessoas são muito importantes naquilo que nós fazemos. É um negócio muito de pessoas. Nós costumamos dizer que na Era que isto tem algo a ver com casas e tudo a ver com pessoas. E é algo que de facto é passado de pessoa em pessoa, de geração em geração na Era, e de facto faz todo o sentido, e nós apostamos muito nisso, seja a nível de formação e de crescimento das pessoas, seja também numa consultoria que nós, Era Portugal, damos a cada agência Era, e isto é totalmente diferenciador no mercado. Portanto, nós não nos limitamos a disponibilizar ferramentas, a passar um manual de método de trabalho, de melhores práticas. Nós de facto estamos lá... Não só teoria, mas é mais prático. Estamos lá no dia-a-dia. Portanto, sabemos que uma boa estratégia não é nada sem uma boa implementação, não é? E, portanto, nós estamos lá a garantir essa implementação no dia-a-dia, a voltar com desafios, com propostas de melhoria. Portanto, aqui um trabalho muito de melhoria contínua, bastante ágil, e tem tido muito bons resultados e, de facto, diferencia-nos aqui claramente no mercado, e é um motivo de orgulho. Para abrir uma agência, certamente tem de obedecer a critérios, algumas regras, algumas medidas específicas, correto? Como é que é feita esta triagem? Como é que se abre uma nova agência? É obrigatório que seja um agente já com alguns anos de experiência? Tem de ser num sítio mais ou menos longe de outra agência? Quais é que são os critérios para abrir mais uma agência franchising? Bem, para garantir os padrões de qualidade e de excelência de serviço que nós temos, naturalmente essa triagem, como dizes, é fundamental. Nós chamamos-lhe o programa de seleção de novos franqueados, e que tem cerca de 8 etapas, creio eu, portanto aqui com a nossa equipa de expansão altamente profissionalizada em encontrar as melhores pessoas para a nossa rede e que de facto venham acrescentar valor. É sobretudo preciso haver um fit com a marca, com a cultura, com as nossas pessoas. Isso é fundamental. É preciso haver também um claro perfil de liderança, de ambição, de crescimento, de orientação para resultados. Procuramos pessoas inquietas, proativas, competitivas. Quero inovar. Exatamente. Vejam mais para além do... E este perfil é muito mais importante do que propriamente, por exemplo, a experiência no imobiliário, porque disso nós percebemos, não é? Disso nós já sabemos, e portanto todos os nossos franqueados depois também vão estagiar a outras lojas, portanto podem beber muito daquilo que é já o nosso conhecimento e de 25 anos no setor, que já nos deram aqui uma experiência e um conhecimento profundos do setor e de como atuar. Temos um método de trabalho bem definido, e portanto depois isto com a formação contínua na nossa academia Era é fundamental. Portanto, é mais uma questão de perfil
do que propriamente de experiência. Mas se por outro lado, e como falavas e bem da questão da localização, se até 2023, portanto nos primeiros 25 anos da marca, se o tema da localização era importante, porque nós atuávamos por zonas exclusivas, portanto eu tinha uma zona delimitada por um certo número de fogos para trabalhar, eu como agência aérea, portanto não poderia abrir outra agência nessa zona. Neste momento e em 2023 alterámos aqui o nosso modelo de negócio, aqui numa perspectiva de maior crescimento, não só da rede, mas como também das nossas pessoas, e portanto tirámos esses limites fictícios e que na prática não existem, porque as nossas pessoas também trabalhavam com pessoas de fora dessa zona, portanto esses limites caíram e neste momento obviamente não teremos uma agência lado a lado com outra, mas teremos várias agências numa mesma região, naturalmente a trabalhar em conjunto, mas também com uma certa competição saudável que todos beneficiarão disso, naturalmente. Claro. E como é que está o mercado imobiliário hoje, comparativamente com, por exemplo, antes da pandemia? Há mais procura, há mais oferta, os imóveis são mais vendidos a portugueses, estrangeiros, cada vez começam a aparecer mais no nosso país e são atraídos pela nossa cultura, pela nossa comida, tudo que os traz até cá. Como é que está o mercado hoje em dia? Bem, eu diria que a pandemia ou o confinamento em si, obviamente que teve um impacto, mas rapidamente foi ultrapassado. Ou seja, o confinamento obviamente que teve o seu impacto, até por não conseguirmos trabalhar, não podermos ir para a rua e portanto os primeiros meses foram mais complicados, mas depois também se assistiu a uma mudança, a uma digitalização do setor muito, muito rápida, que acho que ninguém esperava e foi muito positivo, com visitas virtuais, com sites cada vez melhores, portanto digitalizámos muito a nossa forma de trabalhar e isso foi bom. E a pandemia acabou por trazer para algumas famílias maior poupança, estávamos em casa, gastávamos menos, mudou radicalmente a nossa relação com a casa e, portanto, para uma marca como nós, que estamos sobretudo focados no mercado residencial, isso trouxe rapidamente um dinamismo de, como todos sabemos, a procura por moradias, por casas com varanda, com espaços verdes, com um quarto extra para podermos trabalhar de casa. O teletrabalho regularizou-se em muitas empresas. Procurámos casas mais fora da cidade, percebemos que não era preciso estarmos dentro da cidade para trabalhar, portanto esse dinamismo rapidamente trouxe resultados ao setor e inclusive 2022 foi o nosso melhor ano de sempre, portanto nós voltámos rapidamente àquilo que estávamos pré-pandemia. Por outro lado, a atual conjuntura de inflação, da subida das taxas de juro, dos preços da construção que continuam a aumentar, e de um problema crónico de escassez de oferta que continuamos a ver, esses problemas sim, neste momento estão a ter bem mais impacto do que aquilo que teve a pandemia, ou pelo menos um impacto que sentimos mais duradouro, com muita incerteza nas pessoas, uma grande instabilidade no setor e estamos otimistas. Nós fechámos recentemente o primeiro semestre de 2023 e vemos que o segundo trimestre já é claramente de recuperação. Junho está ao nível do mês homólogo e recordo que 2022 foi o nosso melhor ano de sempre, portanto estamos muito otimistas com os resultados, mas cautelosos naturalmente, portanto não queremos ser demasiado otimistas e isso acho que também nos negócios também temos de ter os pés assentes na terra, temos que ouvir os nossos clientes, sabemos que há muita incerteza no setor e portanto também sentimos essa responsabilidade de estar ao lado dos nossos clientes, de continuar a fazer iniciativas como fizemos no início deste ano, na altura mais crítica de literacia para a habitação, portanto fornecer informações, comunicar de forma transparente, de forma coerente e estar aqui claramente do lado dos clientes que nós representamos ambos, não é? Tanto o vendedor como o comprador. Claro. E como é que as pessoas que trabalham na Aera têm ajudado à profissionalização do setor imobiliário? Bem, eu aqui volto ao tema da formação e do método de trabalho que já falámos. Obviamente eu acho que aqui nós temos um método de trabalho bem implementado, ou seja, com todos os desafios do cliente claramente identificados e como é que nós podemos ajudar, mas também esta formação contínua através da Academia Aera, esta quase uma escola que nós temos dentro da Aera, que garante esta passagem de conhecimento para todos os nossos consultores e não apenas os novos, mesmo os que cá estão, convém irmos recordando, irmos treinando, irmos aprendendo uns com os outros. Portanto, eu acho que esta formação e esta aposta que nós fazemos nas pessoas contribui muito para esta profissionalização, até porque nós temos muitas pessoas que chegam à Aera e que nunca vieram, que não vieram do setor imobiliário, nunca trabalharam nesta área e, portanto, esta formação é fundamental. Mas claramente nós só podemos ajudar até certo ponto, claro. Não estamos sozinhos no setor e ainda bem, porque a competição acho que é boa, saudável. Mas claramente
tanto do nível do Estado como das associações do setor, deve haver aqui um claro trabalho no sentido de profissionalizar ainda mais o setor, de o regularizar, como existe noutros setores, e se calhar há aqui uma grande dose de burocracia, mas também há uma grande dose de profissionalização. E, portanto, esta formação que nem era... existe e é obrigatória para nós, deveria ser obrigatória em todo o setor. E, portanto, muitas vezes eu costumo brincar a dizer que nossa maior competição muitas vezes são os particulares, mais do que qualquer outra marca, porque em Portugal não é obrigatório não é obrigatório existir um mediador no negócio. E muitas vezes, muitas pessoas, se calhar, nem percebem o valor acrescentado. Aí também é culpa nossa e estamos a comunicar e temos que comunicar mais quais é que são as nossas vantagens competitivas, não é? Mas claramente a profissionalização do setor é necessária, está em curso, é bom, acho que há uma mudança de paradigma que vemos neste momento, mas temos que continuar a trabalhar nesse sentido. Que diferenças é que há no perfil do agente imobiliário, do consultor, hoje, e como era o consultor imobiliário há 20 anos atrás? Aqui sim, sem dúvida, muito mais profissional. Eu acho que o consultor imobiliário de há 20 anos atrás, né, ainda estava a dar os primeiros passos e era das primeiras grandes redes em Portugal, portanto poucas haveria, mas era sobretudo percepcionado como mais amador, menos profissional, menos formado. Podiam ser pessoas que se calhar na altura nem teriam tantos estudos como têm hoje. Portanto, nós hoje vemos claramente um aumento de estudos, de preparação, de formação dos nossos consultores. Portanto, eu acho que há claramente uma mudança de paradigma que já está em curso. Obviamente que ainda há muito a fazer, mas sinto que estamos claramente num bom caminho. E qual é o papel das pessoas na organização? Bem, eu acho que as pessoas são o motor de qualquer negócio. Por muitas ferramentas, muita tecnologia, muita standardização, quase aqui numa perspectiva fordista do tema, as pessoas são sempre o motor de qualquer negócio e termos boas pessoas vai-nos levar ao sucesso. Mas eu sinto que no nosso setor, no nosso negócio, isso é ainda mais essencial, mais central. Porque quanto mais pessoas nós tivermos, a mais pessoas vamos conseguir chegar. Nós ainda precisamos muito ou seja, as coisas não são feitas atrás de um computador, atrás de um website. As nossas pessoas têm que ir para a rua. Há muito este contacto direto, o acompanhamento do cliente é fundamental. E, portanto, quanto mais pessoas nós tivermos, maior o nosso alcance será maior. E quanto melhores pessoas, mais formadas, mais motivadas, mais felizes, sem dúvida nenhuma que o serviço também ele será melhor. Portanto, há aqui um tema tanto quantitativo como qualitativo que é fundamental nos resultados que nós temos e, portanto, este tema de pessoas para nós é tão importante internamente e estamos constantemente a garantir que temos mais pessoas, mas também pessoas mais formadas, mais motivadas, mais felizes e conseguimos retê-las também connosco. E como é que a ERA se diferencia no mercado competitivo? Que diferença faz e que diferença deixa na sociedade? Já falaste um bocadinho, se calhar, da garantia ERA, que foi é uma coisa que vos distingue no mercado competitivo, mas que mais é que podes dizer? Sim, eu acho que aqui a inovação é claramente um dos nossos valores core e que acreditamos que mais nos diferencia no mercado e que trabalhamos constantemente nesse sentido. Acho que também a comunicação, que já referi aqui, é fundamental, sobretudo no sentido de termos uma comunicação transparente, próxima, de descomplicar este tema de comprar casa parece algo muito complexo. A nível de crédito, então, é um bicho de 7 cabeças para muitas pessoas. E o nosso papel, aqui a nossa responsabilidade também, é estar do lado da literacia para a habitação. Fala-se muito de literacia financeira, também é a literacia para a habitação. De comprarmos uma casa ajustada às nossas necessidades, de saber prever as flutuações das taxas de juros, que é algo normal e que acontece, é cíclico no mercado e que vemos neste momento muitas pessoas a sofrer com isso porque se calhar não previram este novo ciclo, não é? Portanto, o nosso papel aqui, além de ter serviços mais inovadores e que acrescentem valor para o cliente, que será sempre um dos caminhos, a comunicação também o é, claramente, e a profissionalização do setor, sem dúvida nenhuma. Portanto, termos aqui um serviço que claramente acrescenta valor para os clientes, formar pessoas, nós temos 2.500 comerciais que estão, muitos deles começaram na ERA, outros não, outros mudaram de carreira, mas estão felizes connosco, estão a progredir na carreira, estão felizes, estão a conseguir mudar as suas vidas e das suas famílias. Portanto, também há aqui uma grande componente que nós sentimos junto dos nossos franqueados e dos nossos colaboradores de poder potenciar aqui uma melhor vida, não é? Mas diria que é essencialmente
por aí. Por fim, como jeito de conclusão, Mariana, uma pergunta final que temos feito a todos os nossos convidados. Qual é o melhor conselho que deixas aos profissionais das marcas ou futuros agentes imobiliários que estejam agora a aprender ou a entrar no mercado de trabalho? Bem, para os profissionais das marcas, e o melhor conselho que eu posso dar é: ouçam as pessoas. Não, às vezes deixamos-nos estar demasiado na nossa bolha, ou do escritório, ou da nossa cidade. Então, como marca nacional, nós sentimos muito isso. O melhor conselho que eu posso dar é: vão para a rua, vão ouvir as pessoas, vão para o terreno, vão observar, vão falar com elas, vão beber dos desafios que nos dão, porque dar-lhes voz e dar-lhes palco e ouvir as histórias dela ajuda muito naquilo que é o nosso trabalho. Da minha experiência, ouvir quem está no terreno todos os dias e que conhece o cliente como ninguém tem sido tão ou mais valioso do que estudos de mercado, análises de benchmark. Claramente é fundamental. Para os agentes imobiliários ou futuros agentes imobiliários, o meu conselho prender-se-ia com lembrarem-se que são os nossos elementos de marca mais visíveis e mais importantes. Muitas vezes o primeiro contacto que têm com a nossa marca são os nossos embaixadores, não é? Quando nós falamos muito dos colaboradores, são os embaixadores da marca. Acho que neste setor, então, é muito importante. Portanto, é importante vestirem a camisola, acreditarem, aqui também é o nosso trabalho, obviamente, garantir que vestem a camisola, mas lembrarem-se que cada reunião, cada contacto, cada e-mail, cada telefone, cada telefonema é um touch point que as pessoas têm com a marca e cada um destes é tão importante que poderá depois criar word of mouth, poderá criar laços e está a impactar diretamente aquilo que é a reputação da nossa marca. Portanto, cada um deles é um agente de mudança da nossa marca, mais do que um agente imobiliário, e portanto diria isso. E por último, e para todos, e tem sido aqui também sempre muito a minha bandeira, que é: não descurem a criatividade e o poder das histórias. Acho que isto fala-se muito no marketing, mas não é só no marketing, e digo isto também muito aos nossos agentes, as pessoas com quem trabalho na Era. A criatividade, de facto, permite muitas vezes fazermos diferente, e não precisa de ser uma inovação, não precisa de ser algo enorme, uma parceria, uma nova ferramenta completamente diferente de tudo. Às vezes são pequenas coisas, pequenos detalhes que ajudam a mudar um bocadinho a história, mudar um bocadinho a forma como nós fazemos algo, e muitas vezes o impacto é espetacular. Obrigada pelos teus contributos. Chegamos assim ao fim de mais um episódio das Super Talks by Super Brands, mas voltamos já na próxima semana. Não se esqueçam que podem ouvir o episódio sempre que quiserem no podcast da RFM e nas redes sociais. Esperamos por vocês na próxima semana. Obrigada e até breve. Obrigada, Mariana. Obrigada. Super Talks by Super Brands.